Meus queridos irmãos e irmãs, na liturgia do quinto domingo, que é a liturgia que nós estamos celebrando, essa liturgia ela traz este evangelho de São Lucas, aonde nós conhecemos esse fato como a pesca milagrosa. E essa pesca milagrosa nos ensina muitas coisas. Mas o ponto que eu gostaria de conversar aqui hoje com vocês é sobre a obediência de São Pedro. São Pedro foi um homem obediente aqui nesta ocasião. São Pedro, ele era pescador. E com certeza, quando Jesus estava aí e dizendo para ele, olha, avance para águas mais profundas e lançai as vossas redes. São Pedro, com certeza, não estava aprendendo a pescar naquele dia. São Pedro, ele já era pescador profissional, com certeza. Olha lá se não era filho de pescador, olha lá se não era neto de pescador. Mas São Pedro, ele sabia do que ele estava fazendo. E São Pedro disse para Jesus, olha, Senhor, nós passamos a noite toda trabalhando e tentando pescar. E nós não conseguimos nada. A noite toda. Imagina que ele estava cansado, porque a noite toda ele tinha trabalhado e não tinha tido êxito na sua pescaria. Mas em atenção à tua palavra, mas em obediência à tua palavra, que nem pescador Jesus era carpinteiro. Mas em atenção à tua palavra, nós vamos lançar as nossas redes. Bonito porque São Pedro, ele falou o que ele pensava. Ele teve a liberdade de falar o que ele pensava. Senhor, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Quer dizer, ele foi uma obediência dialogada ali com o Senhor. Mas em atenção à tua palavra, mas em obediência, eu vou lançar as redes. E diz que a pesca foi de grande êxito. Que tiveram que chamar outra barca, porque a barca, ali onde eles estavam, já não podia mais. Já não podia mais colocar peixe dentro. Sobre este fato, meus irmãos, nós também temos que saber que Jesus também foi obediente. Jesus, certa vez, estava conversando e ele disse, olha, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se a gente lembrar dos fatos de Jesus, quando Jesus estava lá no Horto das Oliveiras, e ele sabia que ele ia para a cruz, que estava iminente o momento de ele ir para a cruz, o que Jesus Cristo disse? Pai, afasta de mim esse cálice. Quer dizer, afasta de mim esse sofrimento da cruz. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então Jesus, ele é modelo de obediência. E hoje nós tivemos o exemplo de São Pedro, que foi obediente a Jesus. Por isso a palavra de Deus está dizendo para nós a respeito do tema da obediência. Deus, quando ele pede algo para nós, ele não está pedindo porque ele gosta de mandar, porque ele se sente bem lá do seu trono, enviar as suas ordens para que nós possamos obedecer. Deus, quando ele coloca os seus mandamentos para nós, ele coloca porque ele sabe que se nós cumprirmos a sua vontade, se formos obedientes a Deus, nós vamos ser felizes. Mas se nós não formos obedientes, nós vamos sofrer. E ele que conhece tudo e sabe tudo, ele não quer ver os seus filhos sofrendo. E por isso, pede para que a gente faça algo. Mas se a gente for desobediente, vamos passar por tempestades. Vocês lembram da história do profeta Jonas?
que foi engolido pela baleia. Essa história do profeta Jonas mostra o que a desobediência pode causar na nossa vida. Deus falou para Jonas assim: Jonas, você vai entrar numa cidade chamada Nínive. E você vai pedir para que os ninivitas, eles possam se arrepender dos seus pecados. E Jonas pegou um barco e foi para outro lado. Ele foi desobediente a Deus. O que aconteceu quando Jonas estava no barco? Veio uma grande tempestade e ele foi lançado no mar. E aí conta a história, porque isso é uma historinha, conta a historinha que Jonas então foi engolido por um grande peixe e Jonas foi colocado então na praia. E aí ele entendeu que se ele tivesse obedecido a Deus, ele não teria passado por aquela tempestade. Como acontece nas nossas famílias. Quando um pai e uma mãe falam para um filho, não faça isso. O pai e a mãe não está falando não faça isso porque gosta de mandar. Mas é porque ama o filho e não quer que o filho sofra. Por isso que o pai e a mãe faz isso. E dentro dos mandamentos da lei de Deus está lá, honrar pai e mãe. E nós temos que aprender a isso. Olha, dentro da igreja, nós precisamos ver a obediência não simplesmente como um fato racional. Eu sei mais do que ele, então o que ele está me dizendo não tem nada a ver e eu vou fazer aquilo que eu quero. Mas nós temos que ver que a graça de Deus passa pela obediência. A graça de Deus passa pela obediência. Quando eu estava na Espanha, eu estava umas 2 semanas para fazer a defesa da minha tese. Há umas 2 semanas. E o bispo me ligou. E o bispo me disse assim, olha, você precisa voltar para o Brasil. Eu não entendi nada. Mas eu voltei para o Brasil. Mas quando eu cheguei aqui no Brasil, e aí eu fui vendo todas as situações, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu fiquei sabendo que o meu pároco, lá na Espanha, estava passando por uma enfermidade muito grave. E ele está muito grave mesmo. E ele descobriu isso 1 semana depois que eu fui. E aí ele teve que ser tirado da paróquia. E aí ele está passando uma situação muito difícil. Por que eu estou dizendo isso? Como eu obedeci ao bispo, eu tive a oportunidade, porque eu trabalhava lá em 3 paróquias, eu tive a oportunidade de me despedir dos fiéis. Nós fizemos uma festa de despedida, como se faz aqui no Brasil, uma missa, uma festa, nas 3 cidades que nós estávamos juntos. Se eu não tivesse sido obediente ao bispo, eu teria voltado, teria passado por uma situação muito difícil, porque não ia poder me despedir de ninguém e nem fazer festa para nada. Mas tanto eu como Dom Vicente, que era o meu pároco, nós pudemos fazer ali uma grande despedida, porque eu fui obediente ao bispo diocesano. E isso acontece na nossa vida. Às vezes nós não entendemos. O pai e a mãe falam para nós, não faça isso. Ou Deus fala para nós, não faça isso. Ou o nosso superior fala para nós, não faça isso. O nosso papa, o nosso bispo fala para nós, não faça isso. E aí a gente que é todo poderoso e sabemos mais do que todos, somos desobedientes e depois sofremos. Então, vamos pedir a Deus nessa Santa Missa por nós, para que a obediência esteja em primeiro lugar na nossa vida, porque essa é a vontade de Deus para nós. Peçamos a intercessão de Maria Santíssima. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.